Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV, que hoje traz o Elierson Boaventura, ele que é gerente de zoonoses aqui de Cuiabá. Seja bem-vindo, Elierson. Obrigado. A primeira pergunta que eu já quero fazer com relação aos números, vou falar de dengue, com relação aos números dos casos de dengue aqui em Cuiabá. Então, a gente tem um registro de casos de dengue aumentado devido à circunstância da Zika vírus, então provavelmente a gente está com 1.900 casos já registrados dentro do município de Cuiabá só nesse começo do ano, que é considerado alto em relação ao ano passado, justamente por essa questão da Zika vírus. Com relação às incidências de dengue, tem esses números também? Então, a gente já tem um número em relação à dengue, até porque como Zika é uma doença nova e ela está adentrando cada vez mais dentro do município de Cuiabá, a dengue ela teve uma redução. Então, hoje, há notificação maior de Zika do que de dengue. Cuiabá realizou recentemente uma ação que envolveu aí mais de 600 homens do Exército, além dos agentes comunitários e agentes de endemias, e envolveu várias secretarias também da Prefeitura. Com relação a essa ação, fala um pouquinho para a gente como foi os resultados dela. Então, foi desenvolvido uma ação já lançada no Pedra 90, e aí a gente teve no Dom Aquino uma continuação dessa ação. Então a gente reuniu essas instituições que você falou, o Exército, os agentes comunitários de saúde, mas os nossos próprios agentes de combate a endemias, assim como outras secretarias, as secretarias de ordem pública, de serviços urbanos, justamente para tentar fazer um serviço maior de ação de prevenção e combate do Aedes aegypti. Então, foi vistoriado todas as casas, quase 5.000 imóveis dentro do bairro Dom Aquino. Foi tirado da visita feita no Dom Aquino aqueles imóveis problemáticos com acúmulo de lixo, que foi encaminhado para a Secretaria de Serviços Urbanos para poder fazer essa limpeza dentro dessas residências, e aqueles outros problemáticos que sejam retorno de situações que a gente já acompanhava, foi encaminhado para a Secretaria de Ordem Pública justamente para estar notificando o morador, e se ele não limpar, lógico, gerando a multa depois devido a essa notificação. Então, isso se desenvolveu, que já foi uma ação começada no Pedra 90, e aí nessa segunda continuação no Dom Aquino também está sendo feito dos mesmos modelos. Com relação ao bairro Dom Aquino, no ano passado ele ficou em terceiro lugar no caso de incidência, ou seja, foi o bairro que mais apresentou problemas. O que causa esse número alto de incidências ali no bairro? Então, por ser um bairro antigo dentro da cidade de Cuiabá, e as pessoas têm por bens guardar as coisas que teoricamente são descartáveis ou são velhas, e aí colocam no quintal achando que vai ter alguma utilidade no futuro próximo. Então, esse acúmulo desses materiais no quintal, ele acaba gerando realmente um foco para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, as pessoas guardam demais esse material dentro da casa, tem uma certa sentimento por esses objetos que acaba dificultando a retirada desses lixos dentro da casa. Hoje, qual é a maior dificuldade dos agentes em fazer uma abordagem nas residências, entrar nas residências? Existem moradores que ainda oferecem resistência com relação a esse trabalho? Então, dentro do município de Cuiabá, a gente ainda tem uma incidência de 25% de pendência, que é considerado alta justamente por esse motivo do morador ele
não deixar o agente entrar dentro da sua casa, que é uma coisa que a gente sempre enfatiza, a gente conversa, encaminha quando se pede, principalmente em condomínios, em apartamentos, quando se pede um ofício com qual é o agente da área, a gente encaminha tudinho para tentar facilitar. E quando o morador tem dúvida, a gente ainda pede para ele entrar em contato no Centro de Controle de Zoonoses para poder informar esse morador qual é o agente que está passando no seu bairro, qual é o nome, e para ele poder autorizar a entrada desse agente dentro de sua casa. Então, o que ainda impede os moradores de abrirem as portas de suas casas seria o quê? O medo, de repente? É associado ao medo, porque teoricamente a gente passa mesmo por alguns problemas, inclusive quando os nossos agentes se deparam numa situação de um bairro elitizado, ele tem essa problemática, porque às vezes a gente recebe, ou os nossos agentes são recebidos pela secretária do dono da casa, e aí ela tem essa dificuldade de às vezes permitir a entrada do agente sem autorização do responsável, o que gera um pouquinho de impacto, mas a gente tenta amenizar com outras rotinas, com outras ações diferenciadas em bairros que a gente sabe que tem uma pendência elevada. E Lierson, no caso específico aqui da Prefeitura de Acério, de Cuiabá, existe toda uma situação, toda uma mobilização, não é, para combater o mosquito. Com relação a Cuiabá especificamente, a Prefeitura adotou ou pretende adotar medidas mais enérgicas até para disciplinar a população e conscientizar também? Nesse ponto de vista, o Centro de Controle de Zoonoses de Cuiabá, ele já atua desde o começo do ano até o final. E a gente sempre teve uma dificuldade justamente de tentar estreitar os laços com outras secretarias que geram para a gente notificação e multa, porque o Centro de Controle de Zoonoses ele só trabalha com prevenção e orientação. Então, com essa nova perspectiva do que o mosquito está transmitindo mais duas doenças fora a dengue, que é a chikungunya e a zika, e com esse agravamento da zika vírus por causa da microcefalia, houve um apelo social da própria prefeitura de que outras secretarias deveriam entrar com mais intensidade no programa da dengue. Então, hoje, a gente pode falar que foi alavancado essas parcerias dentro da própria prefeitura com outras secretarias para realmente punir a pessoa de uma forma mais severa para que ela evite dentro de sua casa os criadouros da dengue. Então, assim, a gente tem no Pedra 90 esse lançamento da campanha, onde gerou notificação com multa para o morador, certo? Para ele poder fazer a limpeza dentro do prazo que foi estabelecido, se não, voltaram a Secretaria de Ordem Pública, voltou no local e multou realmente esses moradores com o imediatismo de se realizar a limpeza. Isso é importante. Fora isso, a gente ainda tem o programa do VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, que consegue, dentro de um dia, percorrer um bairro como Pedra 90 ou Dom Aquino com uma velocidade bem considerada, e aí ele ainda consegue focalizar vários criadouros, e a gente recebe essas notificações do criadouro para o agente visitar de novo esse imóvel e forçar uma ação mais intensa. Junto com a Secretaria de Ordem Pública, a gente está, sim, conseguindo desenvolver e sendo um pouco mais severo do que já estava sendo durante os anos anteriores. Então, significa que realmente a preocupação aumentou dentro desse prognóstico de um único mosquito estar transmitindo 3 doenças. Cuiabá, ela está preparada, eu digo no sentido de pessoal mesmo. Existe agentes o suficiente para abraçar essa guerra contra o Aedes? Por felicidade, quando a gente começou o trabalho de 2014, a prefeitura fez um concurso, 2015, a prefeitura fez um concurso onde a gente conseguiu beneficiar quase toda a grande Cuiabá. Então, assim, hoje a gente tem agente para cada localidade dentro do município de Cuiabá, com exceção do Distrito Industrial, que é um polo industrial justamente por isso, com várias empresas, que aí precisa de uma outra seguridade e respeitando todas as normativas daquelas empresas que ali estão, mas que sempre é visitada. Então hoje a gente tem em cada bairro de Cuiabá um agente visitando as localidades, os residentes daquele bairro. Então normalmente a gente conseguiu, depois do concurso, fazer uma cobertura inteira dentro do município de Cuiabá.
as pessoas que tiverem denúncias, seja do vizinho, seja de terrenos baldios, enfim, mas que apresentem problemas e quiserem entrar em contato com a prefeitura, existe um telefone disponível? Existe. Caso o morador ele se depare com uma situação no seu entorno, com um bolsão de lixo, um terreno baldio, ou uma casa abandonada e que esteja com uma situação crítica, ou mesmo uma casa habitada com um morador acumulando os objetos que possam estar gerando focos para o mosquito, ele pode estar ligando no Centro de Controle de Zoonoses, no 3617-1680 e repassando essa situação. Então, assim, ele vai ser atendido e orientado de acordo com a necessidade que ele esteja procurando. Mesmo que seja para fazer um encaminhamento para outra secretaria, justamente devido à notificação, a gente está amparado tecnicamente para passar essas recomendações e orientação que vai satisfazer o morador com a resolução do seu problema. Agora, para finalizar essa nossa fala, Elielson, eu gostaria que você falasse para as pessoas em casa as medidas, está sendo muito debatido isso, mas eu acho que nunca é demais falar, as medidas para prevenir o mosquito da dengue, para combater essa endemia que está aí assustando todo mundo, na verdade, né? Então, o primeiro que é importante é que o morador realmente receba os nossos agentes de combate a endemias e andem com ele pelo seu quintal, porque às vezes a gente já tem uma certa comodidade da população que simplesmente deixa o agente entrar dentro da sua casa e acaba não acompanhando. Então, assim, os nossos agentes eles são preparados para indicar os objetos que estejam com foco ou que possam acumular água e vai orientar o morador de fazer aquela eliminação. Aí a gente tem como responsabilidade de estar orientando mais adentro da casa a questão das caixas d'água, porque elas acabam sendo o principal foco para o mosquito, já que a gente tem quase toda a totalidade de Cuiabá, pelo menos 80%, ela como grande criadouro do mosquito. Então é necessário que ele providencie uma tampa, que faça uma limpeza na caixa d'água, limpando principalmente a parede da caixa d'água, que é onde o mosquito coloca os ovos, sendo bem diferente de amianto para uma de fibra, por mais que a gente sabe que o amianto está proibido, mas ainda tem bastante morador que ainda tem essas caixas, que precisa realmente de uma certa força de escovação para desalojar os ovos que estão na parede, já que ele tem um material aderente que fixa ele na parede. Já a caixa de fibra ela é mais tranquila de limpar, com um paninho você já consegue remover os ovos que estão na parede. E aí outras recomendações de acomodação do lixo, muito bem acomodado, vedado, com tampa, ou muito bem amarrado para evitar que aquele lixo vire um potencial foco do mosquito. Ter cuidado com a calha, fazer a limpeza principalmente nesse período de chuva, principalmente se a calha estiver abaixo de cobertura vegetal, fazer uma limpeza semanal dessa calha para evitar que ela fique alojando água e aí vire um transtorno para o mosquito, porque ele vai utilizar desse material. Quando tiver no período de seca, pode-se fazer mais espaçado de 15 em 15 dias, que aí consegue fazer uma manutenção boa, justamente pela falta de água. A piscina está sempre tratada, principalmente com pastilhas de cloros, para evitar, mesmo em desuso, ou se estiver numa casa em aluguel ou à venda, o morador precisa ter esse trato com a piscina. E outros materiais que pode estar dentro do quintal, como brinquedo de criança, também é bom, a criança acabou de brincar, recolher de novo, porque acaba esquecendo uma peça, e essa peça ele pode gerar um foco para o mosquito, assim como outros materiais, caco de vidro no muro, que as pessoas usam de proteção, tomar cuidado com os gargalos, principalmente em lugares sombreados. E o ralo dentro da casa também tem que estar vendo se ele está com a drenagem suficiente para não deixar um resquício de água, porque um filme de água já é o suficiente para o Aedes aegypti estar usando como criador aquele material. Certo, tá aí. Então a responsabilidade é de todos mesmo. Quero agradecer sua participação aqui no RDTV. Obrigado, eu agradeço. A gente fica à disposição para outros esclarecimentos. Então é isso, a prefeitura faz a parte dela, mas nós, moradores, também temos que fazer a nossa. A gente vai se despedindo por aqui, pedindo para você acessar sempre rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.